amigáveis para vocês irem se acostumando. Acredito que muitos de vocês ainda não tinham sido meus alunos, talvez tenham cruzado comigo por aí em materiais ou referências, mas eu acho que meu aluno diretamente, Teams ou presencial, nenhum de vocês foi. Já foi? Não. Não. Não, tá bom. Que período do curso de História vocês estão? Pode escrever no chat, se ficar mais fácil, mas responde aí para mim. Quanto tempo? Não é período certinho, não. Quanto tempo vocês estão por aqui? Não, faço história tem 1 ano e meio, 2 anos. Meio ano, 1 ano e meio e 1 ano e meio. Tá bom. Tá bom. Maravilha. A Juliana é que chegou mais recente. Vamos lá. Todos vocês são do campus Madureira, tem alguém de outro campus? Madureira. Madureira. Tá bom. Contar uma coisa para vocês. Eu já estou no curso de História há muitos anos. Brigo por ele, viajou chegar há muitos anos. Me apresentar direito, que fique gravado para quem for chegando depois, eu acho que é legal. Meu nome é Rodrigo Rainha. Eu estou e atuo nesse curso desde o ano de 2010, o que já me fazem completar 15 anos de briga histórica pelo curso de História, a manutenção dele. Participei ao longo desse trajeto de quase todas as licenciaturas começarem a perder o número de alunos, com exceção talvez um pouco da pedagogia, e mesmo assim a gente conseguiu uma longevidade muito bonita e muito grande. Eu tenho plena confiança, tenho plena certeza que dá um pouco de falta de gás quando a gente está no curso e aí começa a ter menos gente, começa a ter menos encontros presenciais, começam a gerar mudanças. Parece que aquele sonho, parece que aquele gás ele fica um pouco reduzido. A aula do Teams, ela é fantástica para ter professores de todos os lugares, de todas as possibilidades, mas ela é muito ruim no sentido de que ela não ajuda no processo de construção de uma identidade. Eu faço parte dessa instituição de vários momentos, desde a construção dos primeiros cursos EAD até o processo onde a gente faz essa construção que vocês têm hoje de temas, da maneira como eles são, o material híbrido que disponibiliza uma parte em digital, uma parte presencial, o currículo de vocês que vocês fazem, a divisão de matérias. Eu participei dessa construção e eu acredito muito no trabalho que a gente fez ao longo desse tempo todo. Eu acredito muito em tudo que a gente fez. Então, eu posso ter 3 alunos e posso ter 350. O meu gás, a minha vontade, a minha troca com vocês vai ser absolutamente a mesma. Absolutamente a mesma. Mas eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar fazer o mesmo trabalho tão sério, tão cuidadoso, tão focado que a gente fez ao longo desses 15 anos aqui. Me apresento direito no outro lado. Eu sou Rodrigo dos Santos Rainha. Eu sou nascido e criado no Morro do Andaraí. Eu sou fruto de escola pública. Depois eu entro, vou fazer universidade. Eu consigo entrar
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eu vou fazer o meu curso à noite, sempre trabalhando de dia, sempre chegando cansado, sempre batendo cabeça para poder lutar da melhor maneira possível. Eu consegui fazer o mestrado, eu consegui fazer o doutorado, eu entrei na instituição, eu me tornei professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu sou professor adjunto da UERJ. A mesma cadeira que eu ofereço para vocês aqui é a cadeira que eu ofereço na UERJ, a cadeira de História Medieval. Eu tenho uma missão que me foi dada por uma das pessoas mais guerreiras e mais fabulosas que eu conheço. A professora Josélia estudou comigo no IFIX no FRJ. A Josélia morava em Queimados e voltava sozinha, muitas vezes à noite, para Queimados, depois de ter aula até 11 horas da noite, como eu ralar durante o dia. A história que eu quero contar para vocês é uma história de alguém que valoriza muito o esforço que vocês fazem para estar fazendo o curso de História, o esforço que vocês fazem para estar construindo essa aula de um jeito diferente, o esforço que vocês fazem para que a gente consiga estar vencendo essa batalha, estar vencendo esse movimento. Então, eu quero convidar vocês para, de verdade, a gente buscar fazer o melhor curso possível. A disciplina hoje está com o número de inscritos exatamente de 6 pessoas. Então, hoje eu estou com sala de aula 50%. Isso tem um lado bom. Não dá para se esconder. Não dá para a gente, passar batido, vai chegar, cara, não vai dar. A gente vai precisar chegar junto, lutar junto, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. A gente pode ter uma aula de Idade Média muito maneira. A gente pode fazer cruzamentos, entender as lógicas, tirar tudo que é dúvida para a gente fazer uma coisa legal. Mas eu queria contar com o apoio de vocês para eu conseguir fazer isso. Vocês me ajudam? Valeu, vento. Joinha. Juliana, Davi, me ouviram? Viu, beleza. E tu, Davi, me ouviu? Viu? Vocês estão com o microfone? Estão habilitados o microfone para tirar uma dúvida minha? Pedro já falou, o Davi já falou, então já se entregaram. Juliana é a única que ainda não tinha falado. Ah, tá bom. Vamos nós. Eu queria que vocês me contassem, sinceramente, o que para vocês é a Idade Média? O que tem na Idade Média? Qual é a imagem que vocês têm de Idade Média? Pode começar, Davi. Bom, professor, eu tenho uma ideia de que a Idade Média foi aquele período mais antigo, assim, foi a época mais medieval, que tinha aquelas armas mais rústicas, né, vamos dizer assim. Então, eu tenho mais essa noção, a ideia aquelas carroças, né, medievais, essa vibe mais medieval, essa pegada mais assim. A ideia também daquela parte das bruxas, né, que queimar as bruxas, essa parte também. Mas assim, eu tenho essa ideia, a parte do. Acho que se não me engano, acho que é o campo, né? Aquela parte do campo também, mais ou menos isso. Entendi. Entendi. Tu acredita que a a Idade Média foi um período de trevas e terror, um período de heroísmo? O que tu acredita, assim? Foi um pouco dos dois. Acho que foi um período assim, bem difícil, né, da época, mas mais assim, voltado para esse lado do terror. Acho que foi um período bem perseguido, mas ao mesmo tempo teve seus lados bons, né? Então acho que é um pouco dos dois. Esse lado do heroísmo que trouxe coisas boas na época e que ficaram marcadas na história, e esse outro lado, assim, então acho que é um pouco dos dois. Tá bom, beleza. E tu, Pedro? Me Pô, venha dizer que concorda com o Davi, não. Quero Tá. a tua opinião. Calma, calma. Eu acho que a Idade Média é uma grande mistureba que envolve muitas coisas boas, muitas coisas ruins também.
né? Teve aí grandes inventores que deram grandes contribuições para a ciência, grandes escritores que deram um gás enorme na literatura, grandes artistas que eram escultores, que eram filósofos, que fizeram a Idade Média ser uma idade, de certa forma, bonita, mesmo com todo o caos que teve no meio da Idade Média. Então, acho que foi uma época que foi uma mistura de emoções, se eu posso dizer assim. Mistura de emoções é muito bom. Mistura de emoções é muito bom. Tá bom. E você, Juliana? Então, eu lembro de estudar muito sobre a relação feudal, dos períodos, também sobre a questão do absolutismo, de avalômetro do poder, e a questão da igreja também, se não me engano, que também controlava muito sobre a parte política, as constituições, também que o Eduardo falou, enfim, muitos diálogos parecidos com isso. Beleza. Então a gente tem uma ideia de, porque o som estava meio baixinho, meio barulhentinho, mas eu acho que eu consegui pegar. Eu tenho a Idade Média muito mais ali com a coisa feudal, com as relações com as terras, o papel com a igreja, a importância da igreja, a igreja que de alguma maneira se metia em tudo e que estava ali presente muito forte. É isso? Sim. Tá. Se quer falar, fala. Fala que eu faço aqui, eu vou te ouvir. Então tá. Então, beleza. Fala, Pedro. Eu ia falar que é mais ou menos por aí. Mais ou menos. Tô ligado, mais ou menos por aí. Vamos lá. Eu desconfio que quase todo mundo aqui teve um monte de Idade Média. E quase nenhuma. Vou fazer umas provocações legais. Na escola, vocês lembram quando que vocês estudaram a Idade Média? Eu estudei no Fundamental 2 e no Médio. Entendi. O que tu estudou no médio de Idade Média? Assim, no Fundamental a gente falou mais sobre os problemas que tinha, que eram bastante, eram muitos. E no ensino médio a gente estudou bastante sobre a literatura, sobre a arte, estudou sobre as invenções que rolou naquela época. Acho que o fundamental para mim foi a introdução e o ensino médio foi a explicação mais introduzida no assunto. Teu professor falou mais de Renascimento no ensino médio, né? Também. Beleza. Beleza. E tu, Davi, estudou o que na escola de Idade Média? Basicamente a mesma coisa. Tá bom. Mas essa parte do Renascimento e pelo que eu lembro, no ensino médio, um pouco assim, puxou um pouco mais pro lado do feudalismo, mas assim também não dando muita ênfase, sabe? Mais superficial. Beleza. Maravilha. A Idade Média, ela dentro dos currículos, ela tem um papel meio esquisito mesmo, porque ela aparece primeiro no sétimo ano, e quando a gente estuda no sétimo ano, a gente estuda principalmente o que é chamado de modo de produção feudal, organização do feudalismo. E aí seus professores normalmente fazem uma coisa assim, eles chegam no quadro e aí desenham um triângulo para vocês, e aí dizem assim, olha, na Idade Média a sociedade era mais estamental, e dentro desses estamentos você tinha clero, nobreza e o povo ali de maneira geral. Alguém teve esse triângulo? O professor de algum de vocês botou esse triângulo no quadro? Sim. Sim, tá bom. Ainda fez um círculo também. Isso, aí em seguida ele vai e desenha o círculo. O círculo do feudalismo clássico, que é exatamente o que a Juliana está explicando ali. Ele faz um primeiro círculo e diz, essa é a terra do suzerano, faz um círculo por dentro, essa é a terra do vassalo. Então o vassalo deve ali responsabilidade ao suzerano.
Vocês acham isso uma explicação maneira? Pô, eu achava bem superficial. Mas também eu enchi o saco do meu professor, que ele era gente boa. Aí eu podia perguntar que ele respondia. Maneiro, maneiro. Não é o caso da maioria, mas isso aí é legal. Repara bem, tem um problema nessa explicação. É tempo demais para a gente ter ficado parado no mesmo lugar tanto tempo, ter ficado com tudo tão igualzinho. A gente normalmente fala em Idade Média durando cerca de 1000 anos. É o marco da queda dos dois impérios, né? De um lado eles colocam que a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Império Romano do Oriente, termina com a queda de Constantinopla. Eu vou discutir um pouquinho sobre essa questão aqui para a gente poder entender que isso não é bem assim não. Mas é legal a gente conseguir perceber exatamente essa diferença e a imagem que normalmente está sendo colocada lá entre essas duas quedas e essa balança. Essa explicação é uma explicação que ela já é esquisita para a quantidade de tempo, porque parece que ficou ruim, chegou no final, começou a melhorar, a gente vai começar a Idade Moderna e tudo resolvido. Mas tem uma outra Idade Média que normalmente vocês conhecem bem. Juliana, você já viu algum filme sobre Idade Média ou gosta de algum filme sobre Idade Média? Acho que ela não conseguiu me ouvir. Assim de cabeça eu não vou lembrar. Nenhum, Juliana, não é possível. Agora a voz chegou bonita. Nenhum não é possível. Agora eu consegui um fone. Assim de cabeça acho que não vou lembrar, não. Tô sendo rápido. Ai, não, pô, pensa aí, Até pensa o final eu aí. lembro, eu vou falar. Até o final eu lembro. Tá bom, tá bom, tá bom. E você, Pedro? Fale sério, professor. Qualquer um. Eu gosto de Last Kingdom. Last Kingdom escrito com base a partir do Bernard Cornwell sobre aquelas organizações do mundo inglês. Fantástico, muito boa escolha. Beleza. E como é que é o Last Kingdom? Conta aí, a Juliana não assistiu filme nenhum, a gente tem que dar uma moral para ela, para ver se a gente consegue ali umas imagens boas. Cara, Last Kingdom. Uhtred, filho de Uhtred, tem as suas terras tomadas na Nortúmbria. Quando então ele começa a organizar uma série de lutas e vai morar com os grupos de invasores. Ele vai ser adotado pelo velho Ragnar. No entanto, Ragnar será atacado e o salão de Ragnar destruído. E ele, que havia se identificado e se tornado quase que um filho para Ragnar o velho, que vai se tornar o melhor amigo de Ragnar o jovem, vai acabar muitas vezes lutando contra aqueles que foram os que o criaram. E a história vai se desenrolando, tentando e colocando o momento de Alfredo X ou Alfredo Grande, e vai desenrolando dentro de Brida, o primeiro amor e bruxa relacionada à figura de Uhtred, não é isso? Sim, sim. Eu gostei da série porque ele, na verdade, é um inglês que foi criado por dinamarqueses, né? Que eles são Isso. dinamarqueses. São normandos, né? Dinamarquês é uma tradução meio equivocada. São normandos. De danês, aí às vezes confunde. Isso. Aí, Danês, exatamente. São normandos. Eu gosto dessa dinâmica aqui. Ele é inglês, mas por ser criado por daneses, ele é meio que rejeitado. Ele tem que meio que procurar aprovação no meio das próprias pessoas que ele convive. E vai dar ruim um monte de vezes. Aliás, se tu não lê o livro, lê, porque é muito maneiro. Note bem, o que eu tenho nas imagens ali? Tem luta de espadas? Sim. Tem parede de escudos? Tem. Tem bruxa? Uhum. Então, tem um conjunto de elementos medievais que ainda que, nesse caso, a série até utilizando um autor que é realmente muito bom, mas ainda assim ele vai trabalhar com alguns estereótipos medievais. O bárbaro, normalmente com uma figura mais grosseira, mais barbuda, mais esquisita. O inglês, ou melhor dizendo,
aqueles que vêm das regiões de Alfredo, aqueles que vêm do sul, pintados como mais organizados versus a figura dos outros, mas ainda assim você tem ali reconhecimentos de culturas diferentes, você tem alguns traços bem legais. O Vikings também vai falar de imagens e figuras como essas que ajudam a gente a pensar. Parecem elementos da mitologia nórdica, a mistura da chegada do cristianismo. Então é uma série realmente muito boa. Alguma outra? Tem Cruzada também. Cruzada é bom. Cruzada, o filme Cruzada começa do jeito mais esquisito, o sujeito arrependido e indo procurar, mas ele tem um detalhamento interessante ali. O que tem na Idade Média dos filmes? Ela tem alguns estereótipos que chamam a atenção e mais. Um filme ele é para reproduzir uma verdade sobre o tempo? Não. O filme é um discurso presente para vender, tem aspectos relacionados a isso. E aí a gente começa a chamar a atenção para isso. Mas gostei. E todavia, filme sobre Idade Média, que você viu? Então, pelo que eu lembre, eu não vi muito filme assim, não. Mas, assim, A Cruzada, né? Como o Pedro falou. E, assim, as últimas séries que eu vi foi a dos Vikings e The Witcher. The Witcher, E também, assim, excelente. agora me lembrando um pouco, assim, não assisti, mas alguns episódios, um pouco de Game of Thrones. Game of Thrones, muito bom. The Witcher e Game of Thrones são dois elementos muito legais disso que eu estou querendo dizer, Davi. Existe uma Idade Média no nosso imaginário, que faz com que essa medievalidade, essa relação com a Idade Média, ela continue sendo vendida, trabalhada, apontada. Não é uma Idade Média da que a gente estuda de forma real, mas é uma Idade Média que as pessoas buscam encontrar. Essa Idade Média ela vai ser muito influenciada por fatores diversos. Vou te dar um exemplo que me chama sempre muita atenção. Quando você pensa na imagem sobre a Idade Média, você vai querer a ideia de figuras sombrias, heroísmos, guerreiros. Você tem hoje uma coisa muito interessante que tem um traço de sensualidade que muitas vezes é levado, ao mesmo tempo os quadros de fome, os quadros de pobreza, os quadros de sujeira. Se você for notar, as películas e as imagens sobre a Idade Média, normalmente elas têm tons mais escuros, tentam dar a ideia de sempre lugares muito machucados, muito... Já reparou isso? Sim. Essa Idade Média, que você, Pedro, e você, Davi, já lembrou de algum, Juliana? Juliana. Não sei se conta. Ah, Tem um desenho da Disney. bora, claro que conta. Eu vi The Witcher também, depois que ele comentou, eu lembrei que eu vi, tô vendo The Witcher Ah, série. E beleza. Valente, o desenho da Disney, que a mãe da menina Claro. virar o... Então, tem espada, Hum. tem bruxa, tem tudo isso aí. Valente, a Bela Adormecida, a Rapunzel, a Shrek. Sim, Todos eles fazem relações históricas de uma medievalidade que existe dentro da nossa mentalidade. Todos eles dialogam com aquilo que a gente espera ver da Idade Média. Mas repara, não é a mesma Idade Média que a gente estuda na escola. Vocês não acham isso esquisito? Por que a imagem que as pessoas têm de Idade Média, que aparece nos filmes, que aparece nas coisas, é uma, e aquilo que a gente estuda na escola sobre o que a gente chama de Idade Média, porra, parece um negócio tão diferente daquilo ali. Pensem sobre isso. Pensem sobre como você consegue, por exemplo, fazer uma referência que Crônicas de Gelo e Sangue, que vai ser transformado lá na série, The Witcher, os games, a relação com os jogos. Cara, você faz referências a ideias medievais para fazer o Harry Potter. A Idade Média ela faz parte de uma cultura pop. Você tem as feiras medievais, você tem...
E ao mesmo tempo que ela faz parte de uma cultura pop, a gente ouve e a gente lida com uma Idade Média que normalmente vai estar associada com alguma outra coisa. A gente vai estar pensando em feudalismo, senhor feudal, e tem um processo que acaba descolando a cultura ensinada, a cultura escolar e aquilo que a gente aprende no nosso cotidiano, que deveria dar um baita bug na nossa cabeça e não dá, não. A gente não faz isso com a modernidade. A gente, com a modernidade, espera ver as coisas da Idade Moderna, os novos castelos, a figura das lideranças, o rei, as guerras, e está tudo bem para a gente. A gente não faz isso com o contemporâneo. A gente não tem uma guerra idealizada e a guerra que eu estudo de fato na escola. Não, elas conseguem dialogar. Mas quando eu estudo Idade Média, não tem diálogo. Não tem nenhum diálogo. Parece que eu estou estudando duas coisas completamente diferentes. Quando eu falo do imaginário e quando eu falo dos estudos. E aí a gente tem que começar a entender como é que isso rolou. Como é que se dá esse processo? E começar também a questionar com a gente que Idade Média eu quero ser, ou como professor, ou como pesquisador, ou pessoa que vai estar colocando sobre aquilo. Que Idade Média é essa que eu vou estar estudando? E um pouco do que eu vou fazer no curso, ela tem muito relação com isso. Eu utilizo todos os materiais que estão disponíveis no sábado de vocês. Todos. E tem um motivo muito simples. Eu ajudei a produzir todos aqueles materiais. Eu sei que eu escolhi professores bons pra caramba para trabalhar sobre aquilo. E por que eu vou escolher aqueles materiais? Porque eles me dão uma ancoragem para eu poder entender e trabalhar com a Idade Média com a complexidade que ela tem. 1000 anos, sempre da mesma forma, não rola. Regiões muito diferentes em que a gente não estuda nada, tem alguma coisa errada. Por exemplo, conta para mim, os três, o que vocês sabem, já ouviram falar, conhece sobre o Islã, sobre a história do Islã, sobre onde ela se dá, como ela se dá, o que vocês souberem sobre o Islã? Me contem aí. Preciso nomear? Vai, O Pedro. cara o máximo que eu sei é que eles são um grupo radical, né? Que eles são uma organização em si, não eles não têm um país fixo. E que eles são derivados do lado extremo do islamismo, né? Foi mal. Pensei que tu estava falando do grupo. Mas Não, tá falando falando, todo, mas beleza. É bom que eu já vou vendo as ideias que tem por aí, mas sim, tá ótimo. Islã. Eu sei que o Islã ele veio de Maomé, que é o profeta que manda em tudo lá, que ele teve muita relação com os judeus. Ele é um cara que deu um rolê por aí em Israel. E no meio do deserto, enquanto ele estava voltando para Meca, ele viu o anjo Gabriel. E nessa brincadeira aí, o anjo Gabriel deu todas as ideias para ele fazer a religião dele. Entendi. Aí, pelo caminho, foi lá, ele criou a religião dele e contaminou metade do mundo. Entendi. Contaminou é ótimo. Entendi. É Entendi. claro, o Entendi. cara tá na Europa, na Ásia Menor, na Ásia Maior, no norte da África, no sul da África. Pô, ele pegou tudo. Só contaminou menos que o cristianismo? Pô, o Islã, de certa forma, ele é Ah, maior que o protestantismo, cara. sim. Só não é maior que o catolicismo. Mas Na daqui a verdade, pouco, daqui a pouco vai ser maior. se a gente junta as duas vertentes, e a gente faz o Islã como vertente única, porque o Islã também tem divisão, e o cristianismo como vertente única, o cristianismo é maior. Que o protestantismo e o catolicismo, a gente separa eles porque a gente vive muito perto deles. Quando você olha para o mundo muçulmano, eles não vão separar, não, é tudo cristão. Da mesma forma como você vai, a gente não separa eles. A gente tem sunitas, a gente tem xiitas, a gente tem outros grupos que estão presentes ali, a gente lida como se eles fossem todos os mesmos grupos, e também não são. Mas é legal, eu gostei, assim, tem algumas ideias para a gente dar uma arrumada, para a gente colocar. Mas tu nota que é estranho você não ter estudado isso na escola?
Assim, Talvez teu professor, gente boa, tenha ainda falado alguma coisa. Cara, mas esse, normalmente a gente não estuda. esse assunto não tinha. Só que ele foi muito safo. Quando ele botou o filme Cruzada, eu vi o filme Aham, Cruzada na escola, pô. Ele entendi. utilizou esse ponto para explicar um pouquinho sobre a cultura, as culturas árabes, Maneiro. islâmicas, Ele mandou sobre, bem. sobre como o Islã chegou muito perto da Europa por causa Isso. dos otomanos. Eles usam uma dinâmica muito maneira para ensinar a gente na época. Muito É, perto, não. Eles o chegaram professor até que fez Viena. história, Eles aliás. invadiram a Europa mesmo. Foi por causa desse professor que eu quis fazer história, aliás. Muito maneiro. Mandou muito bem. Qual o nome do professor? Alex. Alex o quê? Pô, agora eu não vou lembrar o Não vai sobrenome. lembrar. Qual era a escola? Aonde era? Eu estudei em Padre Miguel, pô. No colégio chamado Meu Rio. Padre Miguel. Acho que eu Entendi. consigo aqui Não era o. Alex Oliveira, não. Um branco, alto, de óculos. Pelo contrário, ele era pequeno, gordinho e careca. Tá bom, Ele tá é, ótimo. Não tem problema, ele é não. Alex de Castro, ele. Alex Castro. Tá bom. É porque às vezes a gente conhece, né? Vai que a gente formou também. Maneiro. Mas parabéns, cara. O Não, cara mas mandou muito bem. ele é antigão na área, ele estudando na UFRJ, ele é antigão mesmo, muito antigo. Maneiro, maneiro, maneiro. Muito bom a abordagem dele. E isso faz toda a diferença. Tu teve também essa moral, Davi? Tu estudou o Islã? O que tu sabe do Islã aí? Então, pelo que eu tô lembrado agora, assim, não lembro de ter estudado muita coisa, não. O que eu sei mais é, assim, por reportagens, notícias, né, que o Islã é monoteísta, voltado para o Alcorão, né, aí segue os ensinamentos de Maomé, e basicamente mais essa parte, assim, que eu sei. E aí é as guerras, né, as batalhas que a gente vê mesmo, assim, no jornal. Fora Entendi, isso, na época de escola, assim, não tô lembrado muito, não. O que se falou foi aquela passagem só, tipo, rápida. entendi. E aí, olha que maneiro, a gente estudar a Idade Média e não falar do Islã. O Islã é uma das maiores forças durante aquele período medieval. E aí vou te falar uma outra parada, porque que eu acho tão importante estudar isso. Um dos maiores problemas do nosso país hoje é a dificuldade de lidar com as religiões. Tanto para aqueles que são religiosos e não conseguem lidar com grupos que não são religiosos, tanto aqueles que seguem uma determinada vertente religiosa e não aceitam a vertente religiosa dos outros, tanto para aqueles que defendem a ideia do extermínio do outro ou a negação do outro por conta do seu viés religioso, muitas vezes passando também pelo islamismo. Se você estuda a religião islâmica, se você estuda os seus relacionamentos, você aprende a fazer uma iluminação por comparação. Se eu consigo perceber uma determinada religião e um determinado processo sem lidar com isso de maneira preconceituosa, eu amplio a minha capacidade de romper esse próprio preconceito. E isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. E a gente, às vezes, abre mão disso na escola. Então, por isso que eu elogiei o professor do Pedro e por isso que eu estou levantando esse ponto como fundamental. E tu, Juliana, conte para mim. Nossa, eu me lembro, eu não vi nada. Assim. Eu lembro de lá, sétimo, sexto ano, uma notinha de rodapé falando do Islã. Assim, Por mas aí. fora isso, toda essa parte, acho que pulou. Não falou, não. Não, é muito comum. Repara, o mais normal não é ter professores como o professor do Pedro. O mais normal é professores que não falam nada sobre isso. Não falam por desconhecimento, não falam por hábitos, mas simplesmente não falam. E quando eles não falam sobre isso, cara, a gente não tem para onde correr. A gente não tem como melhorar, a gente não tem como abrir outra visão, a gente não tem nada. A gente não tem nada. A gente literalmente patina. Então, quando eu estou propondo e dizendo, cara, a gente vai estudar uma outra Idade Média, a gente vai estudar um outro conjunto de relações, a gente vai estudar uma outra dinâmica, tem a ver com isso. Tem a ver com a gente de verdade. Fazer um exercício de conhecer, de trabalhar, de entender o que é Bizâncio, de olhar para os mongóis, de falar de turco, de falar de Islã, de falar que não existe dentro da Europa uma linearidade, mas que eu tenho regiões diferentes, histórias diferentes, grupos diferentes. O grande exercício de estudar a Idade Média, se ela não servisse para nada,
é ampliar toda a nossa capacidade de olhar e entendimento sobre o que ela representa, o que significa, quais são as suas dinâmicas, quais são os poderes que estão ali relacionados. Porque é isso que vai fazer a grande diferença. É isso que vai romper as estruturas que levam a gente a entender isso de uma outra forma, de uma outra troca, de um outro modelo. É isso que vai acabar abrindo os nossos olhares. E é isso que eu queria que vocês percebessem, entendessem, discutissem, para a gente poder saber para onde a gente está indo. Ótimo, 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 ótimo. A Idade Média do... Fala. Tô falando assim, maneira, falou dos mongóis, ouvi a citação dos mongóis, fez lembrar até de outra série que eu assisti, gostei muito e fiquei com muita raiva porque não teve continuação, que é Marco Polo. Só pela descrição. Marco Polo retrata os mongóis, mas também retrata bem sobre os chineses. Isso. Estão tudo colado, cara. Estão muito próximos. Na verdade, os mongóis dominaram uma área que era fortemente chinesa e essa área passa a estar colocada ali. Excelente lembrança, excelente lembrança. E uma lembrança bem estruturada, tá? Pô, boa mesmo. Boa troca mesmo. O que me chama muito a atenção? Por que a gente não sabe quase nada sobre por que essas coisas aconteceram? Por que eu não sei quase nada sobre religiões diferentes, sobre esses momentos diferentes? Durante muito tempo, se acreditou que professores e pessoas que estudavam essa Idade Média mais antiga, que estudavam a Europa, que a gente reproduzia uma coisa muito complicada. Vou tentar ser bem claro com vocês. Existe, e vocês já devem ter ouvido falar nisso, uma tendência, uma tradição brasileira, por conta da história da nossa colonização, a fazer um modelo que a gente chama de colonialista. O que significa isso? A gente olha para a história na condição de colonizado. Então a gente pega toda a nossa relação com o tempo, toda a nossa relação com o desenvolvimento da ciência e do saber, e a gente coloca isso na conta e na responsabilidade lá daqueles senhores, daquelas figuras mais importantes, daquelas figuras mais emblemáticas lá na Europa. Então, a gente é sempre um espelho torto. Eles desenvolveram a ciência, a gente reproduz a ciência como a deles. Eles reproduziram a urbanidade, a gente reproduz a urbanidade como a deles. Eles reproduziram... Então, a gente faz isso o tempo todo. Isso marca nosso ideal de beleza. Não, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa feia. Isso marca nosso ideal de academia. Isso marca o nosso ideal de civilidade. Isso marca tudo sobre a gente. A negação que a gente tem de reconhecer processos que acontecem na África, na América Latina, isso marca tudo. A gente chama isso de mentalidade colonialista. Um autor chamado Frantz Fanon, um haitiano que escreve bastante sobre essa perspectiva, ele vai estar colocando como o modelo de colonização ele não é um modelo só baseado, só estruturado na naturalização do controle, da exploração da mão de obra, no escravismo. Não, ele é muito mais denso. Ele acaba se fazendo quando você olha que o seu passado, a sua história, o que você representa é a história do outro. E como você não é esse outro, você acaba sendo sempre esse espelho imperfeito do outro. O Chico Buarque coloca muito bem sobre isso numa bela música, Essa Terra Ainda Vai Viver Seu Ideal, Ainda Vai Tornar-se um Imenso Portugal, quando ele está justamente brincando, mas construindo uma imagem de que nós, enquanto sociedade, enquanto organização, a gente vive ainda esse espelho imperfeito. Os autores que passam a discutir sobre isso,
eles passam a debater sobre a construção de um novo modelo de pensamento e uma crítica a esse processo. Então, por exemplo, você fala de uma construção de decolonialidade. Entender que a gente é uma sociedade eurocentrista, tudo nosso ainda fica muito relacionado com a Europa no centro. Entender que a gente é uma sociedade muito marcada por reproduzir esses padrões europeus e que quando você quer começar a pensar, você precisa achar outros elementos. Por isso vai se mudar a maneira como a gente normalmente falava de escravidão e escravo, para escravizado e escravização, para colocar que teve alguém que teve essa ação, e essa ação acaba por ser primordial para que a gente compreenda a forma de dominação. Por isso a gente muda a compreensão de falar em descobrimento, para a gente poder falar em conquista, avanço, invasão. Essas pequenas mudanças na história, elas foram feitas para que a gente pudesse trabalhar esse outro viés, trabalhar essa outra perspectiva de entendimento e consideração sobre o papel da história. Com isso, a história ela passa a ter um viés de muito menos contar os fatos que legitimam esse passado no espelho, para ser aquela que reflete, critica e discute sobre o tempo. Quando esse papel mudou, o papel daqueles que estudavam a Idade Média, ele ficou um pouco tenso. Essa tensão, ela gerou algumas modificações e algumas transformações, mas ela também gerou com que muita gente passasse a atribuir ao professor que estuda a Idade Média, ou as pessoas que estudam a Idade Média, como se fosse um resquício dessa tradição colonial de pensamento. E eu discordo que seja, muito pelo contrário, eu preciso pensar que objetivos são esses que nós temos ao construir e discutir a Idade Média. Então, esse curso não vai ser um curso centrado em mostrar nem como era tudo errado na Idade Média e como ela era a Idade das Trevas, nem tampouco um curso para ficar as características centrais do feudalismo são. A gente não vai fazer isso. A gente vai ter temas norteadores, temas geradores, que vão me levar a um debate sobre o entorno, e desses debates a gente vai ampliar a nossa fonte de debate e nosso cruzamento de informação. Na prática, o que significa isso? Cada um dos temas de aprendizagem que a gente tem, desses 6 temas de aprendizagem, eles vão estar sendo uma forma da gente pegar um parâmetro e cruzar para poder entender. O meu objetivo não é exaltar ou criticar, mas o meu objetivo é questionar, entender, discutir, melhorando a nossa capacidade de olhar para qualquer movimento e para qualquer tempo. Tem lógica o que eu falei? Deu muito tilt? Foi tranquilo? Perguntem. Juliana, pegou a visão? Tem lógica, tem lógica. Tem lógica. Davi, pegou a visão? Mais ou menos, fiquei um pouco confuso. Vamos nós, Davi. Eu estou te dizendo de uma maneira bem direta e bem estabelecida. As pessoas acham que a gente estuda a Idade Média para contar a história do passado da humanidade e dar fundamentos para a gente explicar como começa a história das Américas. Por quê? Isso é uma versão da história eurocentrada, como os europeus se organizaram e se expandiram para as Américas. Eu estou te dizendo que o meu papel não será esse. Meu papel será entender como se estuda a história, qualquer momento da história, e como eu vou olhar para a Idade Média ampliando as perguntas que eu tenho para fazer, o entendimento que eu tenho sobre aquele tempo, mas principalmente se questionando sobre os conhecimentos que a gente pode adquirir e não contando uma linha linear lógica dos eventos relacionados à Idade Média. Certo, entendi. Pegou?
Oi, Pedro. Foi sim. E, tipo, faz sentido. Porque, exemplo, se a gente só estudar a visão europeia, uma hora a gente vai se pegar pensando, ué, tá faltando alguma coisa aqui, peraí. Como assim? Isso não faz sentido. Exatamente. E mais do que isso, eu preciso até olhar, cara, eu fiz um diagnóstico e descobri que eu tenho ali um baita problema porque eu tive uma formação assim. Cara, eu preciso saber que formação foi essa, nem que seja para não reproduzir mais essa bosta. Desculpa, esse problema. Entendeu? Porra, não tem como. Eu preciso investigar isso, eu preciso conhecer sobre isso e abrir os meus olhos e ampliar as minhas possibilidades de saber sobre aquilo. Então, os meus tem aí dando a lógica. Cada aula eu trabalho com um tema. Normalmente eu vou utilizar durante 2 aulas um tema. Então, dá para não entrar lá dentro do AVA e ver o tema? Não, não dá. Tem que entrar, tem que ver o tema. Tudo bem com isso? Fala, Juliana. Não, foi sem querer. Foi sem querer, tá bom. Então, se eu vou querer e se eu vou entender como funciona essa dinâmica entre os temas e o processo de aprendizagem, eu vou saber que eu vou ora no Ocidente, ora em Bizâncio, ora o mundo islâmico e vou ficar ampliando esses olhares. Vou na África pra caramba para poder entender, vou em todos os lugares que eu puder. E aí vem o segundo parâmetro fundamental para a gente colocar e a gente discutir sobre isso. Todas as vezes que a gente for lidar com a Idade Média, a gente vai fazer um questionamento investigativo. Então, eu vou sempre trazer junto um documento, algo que foi produzido naquele momento para que a gente investigue aquele documento para a gente entender as relações. Para que a gente saia da posição de passividade e dizer assim, alguém me contou e eu sei porque alguém me contou e esta é a minha verdade. Nada disso. A gente vai necessariamente fazer esse movimento de investigação. Pegar o documento, discutir o documento, analisar o documento para que a gente construa as nossas próprias ideias. Rainha, mas é só fazer a prova no final lá que eu me viro. Avaliação formal é prova, mas nós teremos trabalhos de forma constante que serão feitos aqui em sala de aula. Faz uma discussão, me apresenta um negócio, traz um debate, faz a análise. Rainha, mas vale ponto? Assim, vale aula. A gente está aqui para fazer o quê? A gente está aqui para poder desenvolver e chegar na melhor forma possível. Então, a minha metodologia vai estar: os temas são meus oradores, os documentos são os meus formuladores, e a gente vai estar aqui fazendo a produção intelectual disso, fazendo a gestão das novas informações. Capturaram minha metodologia? Beleza. Capturada a metodologia, capturado o modelo que eu vou fazer, eu vou para o outro ponto, que é o ponto 01. A gente já entendeu que o que eu chamo de Idade Média, ele não é linear. Eu vou deixar um textinho como uma sugestão para vocês lerem aqui, para aqueles que tiverem oportunidade e tal. Esse é um texto do professor Hilário Franco Júnior, aonde ele fala a Idade Média como nascimento do Ocidente. E ele faz uma discussão logo no início do livro que eu gosto muito de trabalhar com vocês, que é o que eu vou fazer agora. O que é esse nascimento do Ocidente que o Hilário está falando? De onde ele está dizendo, de onde ele está partindo para fazer essa leitura da Idade Média como nascimento do Ocidente. O livro tem vários probleminhas, várias coisas que eu não concordo, mas ele tem uma visão ampla que eu gosto muito. E a primeira provocação que ele faz é o que é a Idade Média. Já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, que nome é esse? Quem é que inventou de chamar de Idade Média e por que que inventou de chamar assim? Deve ser por causa do medievo, pô.
E o que significa medievo e de onde tirar esse negócio de medievo? O que é medievo? Sei lá, porque o pessoal fala que é a parte medieval, cavaleiro, rainha, lanças Mas estocadas. repara, tu passou a naturalizar que isso aí é medievo. Ninguém falou que isso é medievo. Isso é só um hábito que você adquiriu. Sei lá, a parte do RPG a gente pensa nisso. Eu sei. Mas aí, se tu se ligar mesmo no RPG, tu tem que pensar assim, o que significa essa bendita dessa palavra? O que é média, Juliana? Chegar para alguém e falar assim, não, essa é a média. O que significa? Como é que normalmente a gente chama os tempos... Fala, Juliana. Fala. Não, pode falar. Não, por favor, esse microfone abriu. Só achei que você tinha fugido de mim. Não, que eu achava que Idade Média tinha a ver com estar no meio, mas não tem nada a ver. Você está certíssima. Idade média tem a ver com estar no meio. A melhor definição que você poderia dar, e eu não estou zoando. Se você for notar, é tão claro isso. Alguém disse que existe uma idade antiga. Quer dizer, alguém primeiro vendeu a ideia de que a história começa em algum lugar. E aí botam a história na escrita. Então, quer dizer, a história é quando um homem passa a contar sobre o seu próprio tempo. Como se quando a gente desenhasse eu não contava, quando se a gente fizesse tradição oral eu não contava. Mas tudo bem, vamos relevar. Não estou aqui para discutir isso hoje. Alguém, então, nomeou todo esse período em que o homem começa a escrever até o século V de antiga. A palavra antiga significa velho. Não vou inventar moda. Antigo, o que é antigo? Não, aquele primeiro tempo lá, o tempo antigo, tá lá. Depois disso, tem o que ficou no meio, como a Juliana já explicou de maneira perfeita, e vem o quê? Depois da Idade Média, costuma dizer que vem a Idade... Ora, Contemporânea? É moderna. moderna. Daqui a Moderna. pouco vem a contemporânea, moderna. A Idade Moderna, a palavra moderna significa o quê? Parada nova, né? Parada nova. É isso. Então, cara, Algo olha, novo. isso. Olha que maluquice. Alguém resolveu nomear o tempo, dividindo assim, ó. Tem o tempo antigo, tem o tempo do meio e tem o tempo novo. Entendeu, Juliana? Como tu tá certa? Tempo antigo, tempo do meio, tempo novo. O tempo do meio, que eu nem sei como eu nomeio, eu tô dando importância para ele? É só um tempo que ficou lá. É a média. A noção que é construída é assim, ó. Na antiguidade, o homem veio subindo. Chegou na Idade Média, ele não fez nada. Ele parou ali, ó. Ele estagnou ali. Ó. Mas quando chegou o tempo novo, de novo, ele... Até você chegar e estabelecer a ideia do tempo atual. Como é que eu chamo o tempo atual? Com tempo. Tempo atual. Com tempo. Ou idade contemporânea. Então, os iluministas foram que inventaram isso. Esse povo do século XVII, do século XVIII, discutindo sobre o tempo, e eles inventaram. Como eram inimigos da igreja, como estavam com fortes adversários intelectuais daqueles membros, eles inventaram então que a antiguidade é o tempo de auge, a Idade Média é o tempo de ou baixa ou reto, para que você ainda consiga voltar ao tempo novo. E depois disso, veio o tempo deles. Século XVIII, XIX, é o tempo deles, é o tempo contemporâneo. Quando você se liga nisso, você tira toda aquela imagem que tem uma baita lógica entre o que é antiga, medieval, moderna e contemporânea. Não tem grande lógica. Você só tem hábitos. Hábitos históricos arraigados e colocados. Quando você vê alguma coisa de muito longe
Pedro, se tu tá olhando lá algo de muito longe, tu consegue ver todos os detalhes? Pô, eu uso óculos, né? Então fica um pouquinho difícil. Exatamente. Mesmo que você não usasse, Pedro, imagina que você está no alto da montanha vendo todas aquelas pessoas espalhadas na praia. Uma montanha muito alta, muito alta. O que você vai ver? Um monte de ponto preto. Um monte de ponto preto. Desse monte de ponto preto, se você tentar explicar alguma coisa pelo que você está vendo, tu vai conseguir fazer uma explicação detalhada? Não. Não. Você vai fazer uma generalização. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, são marcos que a gente usa de forma didática para facilitar a explicação, mas que geram e que geraram ao longo do tempo grandes generalizações, onde a gente tenta associar espaços diferentes, tempos diferentes, culturas diferentes, como se tivessem grandes características centrais. Esta é a falha que a gente acompanha. Esta é o debate que a gente vai precisar entender um pouco mais, entender as dinâmicas de forma mais viva, entender as relações políticas, sociais que vão estar presentes ali. Na prática, não existe Idade Média. Existe uma decisão didática de manter uma separação de tempo para facilitar a observação. Mas eu não posso ficar lá no alto da montanha, ainda mais com Pedro sem óculos. O que eu preciso fazer para o Pedro poder enxergar bem? Ou para todos nós a gente poder enxergar bem? Eu vou precisar aproximar. Eu vou precisar olhar como funciona. Eu vou precisar estar mais perto das relações políticas, sociais, das investigações. E é isso que a gente faz quando estuda a Idade Média. Eu não acredito em queda do Império Romano, eu acredito em transições, debates, influências, mudanças políticas. Eu não acredito que tudo desaparece do que estava presente na humanidade na chegada à Idade Média pelos cruéis bárbaros e as pessoas vão fugir para o campo e criar o feudalismo. Essa explicação nunca teve lógica. Até porque essa explicação me dá uma maluquice, porque quando chega no final da Idade Média aparece o burguês. Eu sempre fico me perguntando, desceu da nave espacial, da onde veio essa gente? Porque ou esses sujeitos já estavam ali, já estavam presentes, já estavam discutindo, ou a minha explicação é muito ruim. E a minha explicação é muito ruim. Eu estou no alto da montanha explicando na praia. Mesmo quando a gente pega hoje os principais modelos que faz o triângulo, aquelas voltinhas, elas têm um padrão historiográfico da escrita da história. A influência e a leitura marxista passa a entender que a investigação e a maneira como se investiga a história, ela está vinculada aos modos de produção, a quem controla os meios de produção. Por isso eu me mantenho tão vinculado ao feudalismo. Eu quero trabalhar sobre como a igreja e a nobreza tinham mecanismos de vinculação à terra, como a terra era o principal meio de produção, e eu quero trabalhar como isso funciona. Só que a sociedade é muito mais do que somente os seus meios de produção, as suas disputas relacionadas a isso. E é isso que a gente vai ampliar o nosso olhar para poder fazer. É isso que a gente vai investigar. Essa Idade Média, ao longo do tempo, ela foi interpretada de muitas maneiras. E normalmente ela foi interpretada fruto da maneira que a gente observava essas coisas. Então, quando os iluministas vão olhar para a Idade Média, eles trazem já um pouco do olhar do Renascimento. Existia uma cultura que tinha morrido e essa cultura renasceu. Para alguma coisa renascer, amigão, ela tinha que ter morrido. Não existe a possibilidade de um renascimento sem alguma coisa ter morrido. Então, a ideia de que acontece no fim da Idade Média o renascimento do pensamento, da arte, da cultura, da invenção, é o fundamento para você ter associado isso no iluminismo. Quando no século XIX você tem uma crítica das artes, aquele movimento intelectual, aquela ideia de razão, aquela figura, e você traz o romantismo como muito forte, a Idade Média, que tinha virado um problema, que tinha virado a Idade das Trevas, ela é ressignificada e ela é contada nas artes, na literatura, e depois ela vai chegar no cinema como
um período de mistério, um pouco sombrio, mas com grandes romances, com cavaleiros, com histórias fantásticas, que é muito do imaginário que a gente tem, que é o imaginário que é reproduzido nos filmes. Quando a gente chega nas guerras, você passa a ver as grandes nações europeias olhando para o seu passado histórico e tentando legitimar o seu poder por aquilo. Hitler vai dizer: não, não existem invasores aqui, não existem bárbaros aqui. Existe a supremacia germânica que se comprovou desde aquele momento. Existe o primeiro Reich, lá na Idade Média, com o Otto I unificando o Sacro Império Romano Germânico. Você vai ver os franceses trabalhando com a ideia de Carlos Magno, o último imperador romano, o nascimento de toda uma nova cultura. Você vai ver os ingleses colocando em Alfredo Grande, o mesmo Alfredo que está lá no Last Kingdom, unificando a ilha, dominando o processo. Então você vai ver os espanhóis e portugueses colocando na reconquista, na luta contra os muçulmanos, toda uma força. Isso é a história sendo utilizada como argumento, a história sendo utilizada como fonte de debate argumentativo. Esse movimento da história como fonte de debate argumentativo é parte das dinâmicas e dos processos que a gente passa a observar, que a gente passa a experimentar, que a gente passa a entender que fundamentos, que histórias são essas. Quando essas histórias vão passar a estarem vivas, estarem consolidadas, estarem estruturadas, estarem contadas, você passa a ter um novo viés da história. Não, mas espera aí. Eu tenho que debater gênero, eu debato cultura, eu debato influência, eu debato poder. Isso faz com que as leituras decoloniais, falando de outros povos, então aquela visão ainda de uma Idade Média muito grande, se esvai para você começar a entender processos e formas diferentes. É isso que vai passar a ser um fundamento importante para os debates de Idade Média. É isso que vai passar a estar como centro dos processos, centro das disputas, centro das novas organizações e das investigações que me levam hoje a questionar e entender o medievo, não por aquele viés eurocentrista, tradicional, mas por um viés que vai ampliar o meu olhar de compreensões, disputas e organizações sociais diversas. Você ia me perguntar, Davi? Não? O curso que a gente vai fazer, ele vai estar inteiramente voltado para que a gente, então, uma vez tenha... Vocês estão aí ainda comigo? Pedro, Davi, Juliana, deem oi para eu saber que vocês estão vivos. Juliana está bem, Pedro está cá. E acho que o Davi me abandonou, já era, perdi. Tudo bem. Então, a gente vai entrar nessas dinâmicas, compreender essas dinâmicas, traçar essas disputas, reconhecer esses poderes. A primeira unidade, a gente vai falar dessa transição entre o que era o Império Romano e como é que se estruturam essas novas relações políticas e sociais. Depois, a gente vai discutir quem são esses tais de bárbaros que dizem, que invadem, que fazem o que acontece. A gente passa para Bizâncio para poder entender que continuidade é essa do mundo romano, que elementos estão ali relacionados, para chegar em Muhammad e compreender essa nova expansão, essa nova estrutura de poder e relações políticas e sociais com a formação do Islã. A gente vai discutir um pouco mais a consolidação dos reinos, das formas políticas, do papel que a igreja passa a ter, entender que formação é essa, que grupos são esses, para partir, então, para entender esses encontros, como é que esses grupos têm trocas, momentos de tensão diversas, olhando
para o que a gente normalmente reconhece como um movimento cruzadista, para a gente, então, fazer uma discussão sobre renascimento de cidades, urbanidades, novos meios políticos, transformações sociais. Este grande eixo de relações são o eixo que nos norteará ao longo dessa disciplina. Sempre com essa visão de questionar, ampliar, trazer outros debates, trazer outras visões. Sempre com essa configuração, fazer as leituras do material, fazer um entendimento do que acontece, fazer uma investigação. A leitura de vocês vai me ajudar muito e vai ser muito fundamental, mas eu preciso dela feita. Vocês conseguem me ajudar? Maravilha. Eu não vou me estender demais na aula de hoje, em especial porque ainda está faltando mais de metade da turma, eu sei que ainda vai ter mais gente se inscrevendo. Mas me deem essa moral. Cheguem junto, façam as leituras, cruzem os dados e se preparem para participar. Eu sei que, às vezes é fogo, tá em casa, tá ali, tá lá, eu trabalho, e é ruim às vezes participar. Eu sei que às vezes tem dificuldade de entrar aqui no jogo de interação, mas, cara, quando vocês falam, como falaram sobre os filmes, falaram sobre as coisas, me dá tanto material para pensar. Aqueles que puderem gentilmente utilizar a câmera aberta. Rainha, é para torturar. Rainha, não gosto como fica a minha cara na câmera, não, Rainha, O olhar de vocês é uma linguagem para mim. Ele me dá como é que está a tua reação, como é que eu posso entender o que você está fazendo, qual é a discussão que eu posso estar... Cara, sem o olhar de vocês, para mim, dá uma piração, dá uma dificuldade de entender aonde você está indo, aonde você não está indo, o que eu tenho que acelerar, o que eu tenho que diminuir para que a gente possa entender essas relações. Então, para mim, faz muita diferença. Muita, muita mesmo. Eu queria, para poder fechar a aula de hoje, para trabalhar um pouquinho sobre essas imagens que a gente tem. Tem um filme, que eu não sei se vocês já viram, ele se chama A Última Legião. Alguém já viu ou não? Vocês podem se manifestar nesse momento? Não? Tá bom. Não, nunca vi. Não. Ele tem umas versões, né? Eu vou compartilhar com vocês uma dessas versões aqui. E eu acho que gera uma boa visão. Ele não é o melhor dos filmes, mas ele dá uma visão de transição que eu acho muito legal. Eu estou colocando o link aqui. Eu vou mostrar só um trechinho dele para que a gente possa estar entendendo por que eu estou falando desse filme. Espera aí. Meta batida, né, galera? Se Deus quiser, junto com vocês. Então você Não, esse aqui não. Peraí que eu achei que ia ser, mas esse aqui é outro. Só quero um trechinho. Não podem desconsiderar esse do YouTube. Ele tem em plataformas de streaming que vocês podem ver legal. Mas eu só quero um trechinho dele aqui para poder disponibilizar. Aqui, ó. Legião Perdida, não. A Última Legião. Tem o trailer aqui, já dá para mostrar. Everyone knows the legend of the sword in the stone. But no one knows how it all began. He was the last emperor of Rome. Tell me, is he a boy
And do you see a Caesar? I see a Caesar. Down! And when the Empire fell, Defend the Emperor! Go, go! the only hope would lie in a weapon of wondrous power. The sword must be found. And the boy, he is the one who must seek it out. Now, Who's with us? Who can we count on? Caesar is a word from the past. Give up the boy. But when the pathway gets dark, we need heroes, don't we? pursued by an invading army. All empires are built in blood. Kill them! A wizard will teach him. Every living creature has a destiny. A warrior will train him. Nothing will ever part us. And a general will lead him. You are Caesar. This is your country. To the sword with the power to forge a new nation. The sword carries a prophecy. The boy, he is the one. This summer, If we stand against Fortkin, many more will die. Perhaps all of us. freedom's fate rides on one last legion. How many? Not as many as I thought. The last legion. Witness the beginning of King Arthur's legend. Rainha, essa história é real? Essa história tem fundamento? Claro que não. A gente tá mandando ver um negócio que não tem fundamentos em realidade, tá ficando maluco? Não. Ela é absolutamente pertinente ao nosso debate. Como é que você faz narrativas, constrói narrativas, discute influência para que você consiga perceber. É base da nossa compreensão, é base do centro do entendimento de que a gente vai estudar a Idade Média em si, que a gente vai estudar as relações políticas relativas à Idade Média, que a gente tem formas, núcleos, sentidos, estruturas que são construídas, reconstruídas, defendidas, monopolizadas, inventadas, trocadas, e isso faz parte da história. Não uma narrativa linear de fatos onde eu vou contar tudo o que aconteceu na Idade Média. Não será essa a disciplina que teremos. Será, sim, uma disciplina de reflexão, reorganização, muitos debates para que a gente consiga chegar numa plena estrutura e numa plena compreensão. Tem lógica? Sim ou não? Tem lógica. Vou liberar vocês. A gente já hoje conseguir já levantar algumas coisas. Aula que vem, tema 1, por favor. Vamos discutir a historiografia, vamos discutir a transição. Abram o material. É fundamental que vocês entrem no SAV e me acompanhem junto com o material. Posso contar com vocês? Tá bom, meu povo. Então estamos fechados, tá? Fiquem com Deus. Será uma honra a gente continuar trocando ao longo desse semestre. Grande abraço.